Olá, meu nome é Janete Pereira Pinheiro, sou aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia da Uninter, do Polo de Guarapuava, Paraná. Hoje vou dar início, então, ao meu estágio supervisionado, falando sobre o papel do pedagogo na aprendizagem dos educandos na educação básica. A função social do pedagogo na educação básica. Este é um tema que eu estou tirando do site portaleducação.com.br, onde fala da função social do pedagogo na educação básica. Percebe-se cada vez mais a busca incessante entre a articulação da organização pedagógica e a função social do pedagogo em vista do surgimento de novas demandas no âmbito educacional. Os problemas atuais na sociedade emergem no contexto escolar, seja por meio de violência, falta de política pública, profissionais qualificados e capacitados, relação familiar, relação entre alunos e professor e falta de diálogo entre o segmento escolar. Esta percepção tem levado a um conflito sucessivo entre os gestores educacionais, pois necessita cada vez mais de novos conhecimentos, assim como atitudes e mais habilidades para a realização de seu ofício. Bem, como eu iniciei no meu estágio comentando, no vídeo que eu já postei, da importância de estar interligado o pedagogo, o professor, a família, a escola, o aluno. Então, tem essa necessidade de cada vez mais dessa capacitação, dessa qualificação dos pedagogos, né, ligado à educação. Agora, nesse trecho, a gente percebeu, então, qual é a verdadeira função do pedagogo. Eu vou passar, então, um videozinho onde é explanado um pouquinho da função do pedagogo e da onde veio essa importância do pedagogo na educação. Esse é um videozinho retirado do portal do Dia a Dia Educação do Estado do Paraná. Slide na referência, né? A professora Cláudia Aparecida de Oliveira, ela estudou no PDE realizado na UEL, atribuições do pedagogo na atualidade e reflexões a partir de Lontier. Embora esse não seja o foco do estudo dela, né, que são as situações das teorias de aprendizagem, né, e a didática, a organização do trabalho a partir de Lontier, ela nos aponta um pedacinho do histórico, né? E aí nós reportamos o seguinte, que na década de 90, o orientador educacional teve a sua função assegurada no interior da escola, ou seja, já havia, né, concursos de orientador educacional, pois na ausência desse profissional, a demanda permanecia em aberto, não podendo ser substituído. Enquanto isso, os cargos de supervisão escolar, que eram também demandas que existiam, né, e de coordenação, poderiam ser preenchidos por professores de diferentes áreas, pois eram cargos de confiança do diretor. Por volta do ano 2000, unificaram-se as funções dos especialistas, né, quando deixou de haver o professor pedagogo orientador e o professor supervisor, né, passaram todas a ser funções, então, do pedagogo, da equipe pedagógica, e para ocupar essa função na equipe pedagógica, haveria de ter a formação de pedagogo, desculpe. Então, diz aqui, cargo a ser ocupado pelo então denominado professor pedagogo, não diferenciando uma ou outra função. Dessa vez, a formação em pedagogia era exigência básica para ocupar o cargo. E aí houveram mais concursos públicos depois disso. Enfim, então, essa é uma situação que a gente retoma em função de uma pergunta que houve, né? Que se dizia, o professor dizia, por que é que os professores insistem em achar que o pedagogo é supervisor, né? E aí eu quis retomar historicamente e fiz uma confusão aqui. Agora a professora Cláudia Aparecida de Oliveira nos ajuda e acho que deixa esclarecido isso, né? Então, havia realmente duas funções na escola, elas foram unificadas e a formação em pedagogia passou a ser uma exigência, né? E deve ter havido, né, resquícios dessa questão da supervisão. Mas a função do pedagogo, embora às vezes até aparente ser supervisão, ela de fato não é supervisão, né? Ela é colaboração, orientação,
né? Ela é uma forma de ajuda, de suporte, né, teórico, metodológico, pedagógico, porque, afinal de contas, a formação do pedagogo tem muito mais horas, né, disciplinas didáticas, de disciplinas metodológicas, né, de fundamentos da educação que podem auxiliar, então, a prática pedagógica de todos os professores. Então, essa é uma situação. Uma outra dúvida que apareceu foi a respeito das concepções, né? Havia um quadro no final dos slides da semana passada, não conseguimos discuti-lo todo, né? Mas ficou uma indicação de que é preciso que a gente conheça as teorias e as tendências, né, pedagógicas para poder tomar a nossa posição, né, a posição da escola, né, ou até provocar as discussões no momento das discussões do PPP, né, do marco conceitual, exatamente quais são, né, as concepções que estão pautando as nossas ações e quais as que deveriam pautar para dar resultados mais eficientes, mais efetivos, né, na aprendizagem dos alunos. Né? O que poderia se mudar? Então, eu estou indicando para a leitura esse artigo é um artigo que está disponível, né? Também tem a referência dele ao final dos slides, disponível na internet, no caderno CETES, do professor Newton Duarte, é um artigo antigo, né, lá de 1998, concepções afirmativas e negativas sobre o ato de ensinar. O que ele vai demonstrar nesse artigo? Que entre as diversas concepções, né, que nós vimos lá, naquele quadro, existem aquelas que demonstram que o ato de ensinar, ele é um ato, digamos assim, de segundo plano, né, na escola, né, que o aluno teria, por exemplo, né, um exemplo que ele cita da escola nova, que o aluno é que tem, então, que trazer as suas dúvidas, criar os seus hábitos, enfim, meio que desenvolver por conta própria o seu estilo de aprendizagem, enfim. Ele fala também de um outro momento das escolas que denunciam, né? O Diego, por exemplo, né? Que denuncia que a escola é um aparato do Estado e tal, mas também não propõe nada. Então, ele considera essas concepções negativas, dizendo assim, que diminuindo o papel do professor no ensino-aprendizagem. Né? E aí ele aponta a concepção positiva, né? Que reforça o papel do professor na mediação do conhecimento, né? Ele se pauta na teoria histórico-cultural, né? Ele se pauta em Vygotsky, e em toda a escola, né, vygotskiana, e nos dá elementos para dizer que o processo de ensino-aprendizagem é muito importante, a forma como o professor propõe as aulas, né, faz a mediação, enfim, entre aquilo que o aluno, né, que o aluno já sabe, o que ele conhece e aquele patamar que ele ainda precisa atingir, né, e quais são as ações que fazem esse entremeio aqui, né, que levam o aluno a sair desse patamar e chegar num outro patamar, né, com a ajuda, com a mediação do professor. Então, lógico que existem muitos outros materiais, né? Provavelmente vocês saibam também e podem compartilhar com seus professores outros materiais. Essa é só uma indicação para que a gente perceba que é preciso conhecer, né, quais são as nossas práticas, em que elas se fundamentam, para que a gente tenha a possibilidade de mudar, né, de alterar essas práticas e torná-las, né, melhores no sentido de uma aprendizagem mais efetiva. E uma última dúvida que apareceu, né, não foi bem uma dúvida, né, foi uma situação pontuada por alguém, eu não lembro agora, sobre a questão da substituição, né, de como é que o professor, o professor pedagogo, né, se ele é ou não é substituto. Na verdade, eu imagino, depois até olhei, né, de volta a minha fala, não disse em momento algum que o professor pedagogo é professor substituto. O professor pedagogo
falei e reforço, ele é responsável pela organização do trabalho pedagógico. Para subsidiar isso, eu trouxe aqui no slide o caderno de subsídios para a elaboração do regimento escolar, que tem no capítulo 1 a organização do trabalho pedagógico. Lá ele fala o que é o trabalho pedagógico. A organização do trabalho pedagógico deve ser compreendida numa perspectiva democrática, pautada no trabalho coletivo da comunidade escolar, conservância dos dispositivos constitucionais, LDB, e legislação do sistema estadual de ensino. Tem um artigo. O trabalho pedagógico compreende todas as atividades teórico-práticas desenvolvidas pelos profissionais do estabelecimento de ensino para a realização do processo educativo escolar. O que significa isso? Por que é que nós estamos apontando isso? Que a organização do trabalho pedagógico é responsabilidade do pedagogo, mas o trabalho pedagógico é responsabilidade do professor docente, o professor da sala de aula. Como é que o professor docente não está, faltou um determinado dia, ele vai dar continuidade no seu trabalho pedagógico na sua ausência, virtualmente. Não tem como fazer isso. Então, a figura que faz essa mediação entre e organiza o trabalho pedagógico é o pedagogo. Como é que nós podemos fazer isso? Vamos entrar em sala de aula e substituí-lo? Dar uma aula de geografia ou de história? Não é essa a intenção. A intenção é que a gente tenha elementos metodológicos, didáticos, materiais mesmo, não vou nem falar em elementos, vou falar de materiais disponíveis, pensados, elaborados, produzidos para esses fins. Porque ninguém é insubstituível, ou ninguém é infalível, que um dia não vá precisar, esporadicamente, de se ausentar. Então, se eu organizar um planejamento de aulas do dia que eu não vier, eu já me sinto confortável no sentido de faltar. Não é isso. A responsabilidade do professor continua sendo a mesma, E a gente acredita que o professor só falta em situações que realmente, precise disso e seja respaldado legalmente. Então, o que é preciso fazer? É preciso que a gente tenha lá no nosso plano de trabalho, de plano de ação, do professor pedagogo, um momento em que, ou durante o planejamento, ou durante as horas de atividades, ou durante reuniões pedagógicas, se deixe claro aos professores e se organize pastas com atividades possíveis de serem desenvolvidas pelos alunos sem a sua presença. E esse encaminhamento é que o pedagogo faz, tá? Gente, nós temos, outros problemas muito sérios na escola, como, por exemplo, de violência. Situações trágicas, difíceis até da gente admitir que elas existem, Muitas delas ocorrem no momento em que os alunos estão sem professor no pátio. Por quê? O pátio é um lugar livre, eu posso sair, nem sempre eu consigo dar conta de todos os alunos que estão ali, mesmo que tenha uma pessoa observando, e a gente deixa uma exposição, uma fragilidade muito, muito grande nessas situações. Então, o que nós podemos e temos que nos empenhar em fazer? Ter atividades que permitam, e criar hábitos também, que permitam que os alunos, nessas situações esporádicas, estou reforçando isso, fiquem em sala de aula trabalhando a disciplina que deveriam ter aula naquele momento. Tá? O trabalho pedagogo vai agora organizar aulas para todas as disciplinas? Não. O professor vai organizar aulas para todas as disciplinas. E deixar essas atividades com as pessoas que vão organizar o trabalho pedagógico daquele período em que ele faltar. Em que ele, digamos que ele ficou doente, e aí diz, olha, minhas atividades, atividades 5 e 6 são as que se usa hoje, por exemplo. Então, aí é muito simples de fazer uma organização interna, não vou entrar nesse mérito aí. Eu só estou reforçando que
Eu não falei em nenhum momento que o professor pedagogo é um professor substituto, mas falei que ele tem que organizar, né, que nós temos que organizar o trabalho pedagógico dentro da escola, e essas atividades de ausência de professor fazem parte da organização do trabalho pedagógico. Bem, então assistimos um pedaço do vídeo onde fala da importância do papel do pedagogo no contexto escolar e onde ele se refere também a que o pedagogo tem que ter o conhecimento do ambiente escolar. Bom, vamos encerrar então aqui com o texto do Portal de Educação, onde ele fala assim: faz preciso que o pedagogo, diante do seu papel de mediador, de análise e provocador de caminhos aos educadores, possa levá-los à produção de conhecimento, sendo capaz de perceber a necessidade do aluno e da escola. No entanto, os pedagogos necessitam atualizar e adequar sua postura em face de seu trabalho pedagógico realizado na instituição, conforme as mudanças e avanços de sua profissão. Para alcançar o sucesso na educação básica, é preciso que o pedagogo tenha clareza do projeto político-pedagógico, o PPP, assim como os critérios avaliativos de aprendizagem, concepções de currículo e das relações interpessoais diversas a serem executadas na escola. Ou seja, então o pedagogo tem que ter o conhecimento do PPP para que assim ele possa desenvolver seu trabalho e orientar os docentes e também aplicá-lo, ter o conhecimento do seu ambiente escolar. Ok? Encerro aqui então mais este vídeo. Agradeço a todos.